Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos de volta com mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, aqui através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam bem-vindos ao estudo. Vamos, nesse nosso primeiro instante, elevar o nosso pensamento à imagem do amado Mestre Jesus, nos concentrando, abrindo nossas mentes e corações para que possamos receber a presença do Divino Amigo, para que ele possa repor as nossas forças morais, as nossas forças físicas, e que assim nós tenhamos boas condições de seguir o estudo, de compreendê-lo e de, na sequência, voltarmos às nossas tarefas cotidianas, renovados, repletos de boas energias e boas resoluções. Que assim seja. Nós iniciaremos então no estudo de hoje, esse é o nosso 22º estudo, as questões que vão de 71 até 75 dentro do Livro dos Espíritos e, portanto, estaremos estudando o item Inteligência e Instinto. É o último item desse primeiro livro do Livro dos Espíritos, ou dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós que já vimos nessa primeira parte a respeito de Deus, os elementos gerais do universo, espírito e matéria. Vimos a formação dos mundos, a formação dos seres em geral. Passamos a estudar então a união entre a matéria e o princípio inteligente, como se deu, né, a criação de tudo que nós conhecemos. Estudamos os seres vivos, a sua existência sob o ponto de vista espiritual. Bem, percorremos todos esses tópicos, esses pelo menos os mais importantes, não é? Durante o estudo dessa primeira parte de O Livro dos Espíritos. Agora, nesse último item da primeira parte, nós vamos nos concentrar em fazer um refinamento da ideia da união entre o princípio espiritual e a matéria. Agora nós vamos entender as diferenças entre instinto e inteligência. Nós já começamos aqui a entrever o nascimento do estudo sobre o espírito com E maiúsculo, sobre as individualidades que são os seres humanos, dotadas de livre-arbítrio, entre outras coisas, que a diferenciam dos demais seres da criação. Agora nós começamos, portanto, a identificar em uma só a fonte da inteligência e do instinto, e percebemos a lei de progresso em ação. Bom, estamos agora, portanto, sendo introduzidos à segunda parte do Livro dos Espíritos. Enquanto Kardec apresenta para nós essa, esse último capítulo da primeira parte, ele ao mesmo tempo faz um arremate das ideias da primeira parte, ele faz uma conclusão das ideias, onde que nós chegamos estudando tudo que nós já vimos. Chegamos agora no momento de discernimento de discernimento sobre as diferenças entre o homem e os demais seres da criação. Então, estudamos principalmente inteligência e instinto, porque é o que nos separa mais diretamente dos animais. Então, princípio inteligente, espírito com E minúsculo, ligando-se à matéria, progredindo, e nós temos agora esse limiar para ser colocado entre o princípio inteligente e o homem, entre o princípio inteligente e o espírito, com E maiúsculo. Então, como nós podemos perceber, aqui até agora nós falávamos, em maior parte no livro, a respeito do princípio espiritual. Espírito grafado com E minúsculo, como nós vimos em estudos anteriores. A partir de agora, nós já começamos a introduzir a ideia do espírito com E maiúsculo. Vale uma curiosidade, eu vou convidar os queridos amigos agora a retornarmos à questão de número 27 do Livro dos Espíritos, para a gente perceber que Kardec, durante toda essa primeira parte do livro, ele, a maior parte do tempo, faz referência ao espírito enquanto princípio inteligente.
Ele fala sobre a ligação desse princípio inteligente com a matéria. Mas em alguns momentos, se nós formos atentos e estivermos assim, muito dedicados, né, ao estudo do livro, a gente vai perceber que Kardec chama a nossa atenção e que Kardec faz questão dessa mudança de registro em algumas partes dessa primeira parte, em alguns momentos ele vai grafar espírito com E maiúsculo. Eu gostaria de chamar a atenção para um desses momentos. Somente 3 vezes ele vai fazer isso no decorrer dessa primeira parte. Se a gente desconsiderar a nota da questão número 1. Lá na nota da questão número 1, Kardec vai falar alguma coisa, vai escrever alguma coisa ali e vai se referir a espíritos com E maiúsculo, logo no comecinho da nota. Agora, aqui na questão de número 27, como a gente pode perceber, eu vou grafar aqui, vou marcar o texto que eu quero que a gente, sobre o qual que sobre o qual eu quero que nós nos concentremos agora. Esse texto que diz: se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Aqui é interessante da gente notar que a tradução de Guilom Ribeiro, que a gente usa, que é a tradução que está no site da FEB, inclusive, uma tradução de 2013, ela não respeita aqui o original em francês. Talvez um pequeno deslize do tradutor, talvez da edição. Não importa, não queremos aqui apontar para erros de ninguém, não, não estamos tratando disso, né? Nós queremos apenas notar que aqui a palavra espírito, no original em francês, aqui exatamente nesse momento aqui, onde eu deixei meu mouse, ela está grafada com E maiúsculo. E isso faz diferença para a gente. Olha só, vamos reler a frase. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito com E maiúsculo, nós, seres humanos, fora do corpo, a nossa consciência, o nosso ser verdadeiro, a nossa essência fora do corpo, para que ela também não fosse matéria. O que Kardec está dizendo aqui? Ora, se o corpo é matéria, se o laço que liga corpo e espírito é positivamente, olha a matéria, olha a palavra que ele usa aqui, né? Positivamente. For também positivamente matéria, não tem razão para que nós não sejamos também matéria. É tudo matéria. Então, olha só, ele está dizendo aqui: a gente tem um corpo material, que é o corpo físico denso, a gente tem um elemento que liga esse corpo ao espírito, e esse elemento não é positivamente matéria. A gente considera um tipo de matéria, mas não é positivamente matéria. E o espírito, então, menos matéria ainda, menos material ainda. É isso que Kardec está dizendo aqui. Nós, espíritos, né, dotados de vontade, dotados de livre-arbítrio, não somos matéria. E aí o texto segue dizendo: está colocado, o que está colocado, né? O fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria. E aqui ele volta a se referir, então, ao princípio inteligente. Então, na frase anterior, ele se referia a nós, seres humanos. E na frase seguinte, ele já está fazendo uma referência ao princípio geral que ele está abordando dentro daquela passagem no capítulo. Só para não ficar no ar, né? Só para não ficar nas entrelinhas, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber que Kardec grafa essa palavra espírito aqui com E maiúsculo, aqui nessa questão 27. Depois ele grafa novamente essa palavra com E maiúsculo lá na questão 45. Eu vou colocar aqui na tela para gente, para não ficar, para a gente não passar batido, né? E aqui sim, a tradução de Guilom Ribeiro, ela, ela respeita e observa muito bem, aqui no nosso texto em destaque, quando Kardec diz que os elementos orgânicos estavam antes da formação da Terra em estado fluídico no espaço, no meio dos espíritos com E maiúsculo. Ele está falando a respeito das individualidades, né? E não do princípio espiritual. Olha que interessante.
aqui na questão 45, Kardec faz essa distinção, mais uma vez, através da sua escrita. Então, para a gente prestar atenção, né, a respeito do que Kardec está dizendo, o texto dele é um texto de um grande pensador, né, o texto de um grande filósofo. E tudo que ele escreve, a gente precisa prestar bastante atenção para que a gente tenha clareza a respeito do que Kardec está dizendo. A outra passagem está aqui na questão de número 59, onde Kardec escreve: a que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. Então, notem, né? Opiniões, ideias divergentes a respeito da criação. Aqui na questão 59. Os espíritos apresentam uma ideia a respeito da criação. É claro que aqui não pode ser o princípio inteligente apresentando ideias. Aqui tem que ser as individualidades, essas que raciocinam, essas que desenvolvem ideias, essas que se comunicam através de linguagem articulada, como nós, os seres humanos, homens, mulheres, desencarnados, no plano espiritual, na questão de número 59. Kardec chama a nossa atenção outra vez e grafa a palavra espíritos, mais uma vez agora, com E maiúsculo, para ele poder diferenciar o princípio inteligente das individualidades que travam relações no plano espiritual. Então, fica como curiosidade para a gente, como talvez aqueles amigos que tiverem vontade, voltem, retornem a essas questões e leiam novamente, porque elas tomam um novo significado quando a gente aprende a entender o que Kardec está dizendo, por que ele grafa essas palavras de forma diferente. Então, repetindo, né? Aqui nessa primeira parte, a gente tem apenas por 3 vezes Kardec se referindo durante as perguntas e respostas, salvo aquela primeira nota, né? Fica como curiosidade para os amigos voltarem à nota da questão número 1 e verem que Kardec ali grafa espíritos com E maiúsculo logo no comecinho da nota. Para aqueles mais curiosos, tentarem talvez corrigir também a sua tradução, caso ela não faça isso. Caso ela não grafe dessa forma. Então, questões de número 27, 45 e 59. A gente encontra apenas essas 3 vezes Kardec fazendo essa distinção, porque ele precisa fazer. Ele precisa dizer, olha, aqui eu estou me referindo a espíritos com E maiúsculo. Espíritos que somos nós, seres humanos. Bom, então hoje a gente vai entrar nas questões, vamos estudar, né, as questões que vão de 71 a 75, com esse olhar de quem está sendo introduzido ao mundo diferente, ao mundo que precisa ser estudado por nós agora, que é o mundo da nossa relação espiritual, o mundo da relação dos seres humanos. Então, Kardec vai encerrando essa primeira parte, dando aqui os arremates finais nas ideias, para que a gente possa começar a entender a nós mesmos, enquanto seres de Deus, enquanto seres espirituais ligados à matéria em atividade, para que a gente também possa passar desse limite no estudo da segunda parte. O limite da vida material vai ser rompido na segunda parte. A gente vai estudar as nossas relações com o plano espiritual. Então vamos fazer aquela nossa passagem rapidinha sobre as questões, o que elas dizem. Item inteligência e instinto. Questão 71 e questão 72 buscam a fonte ou a causa da inteligência. Olha aqui, ó. Questão 71 está perguntando se a inteligência é atributo do princípio vital. Ela é uma qualidade do princípio vital? Ela veio do princípio que dá vida aos corpos? Se veio de lá, está encontrada a causa. Questão número 72. Qual a fonte da inteligência? Olha aí, buscando a causa da inteligência, de onde ela vem. E as questões de 73 a 75 exploram um pouco da ideia dos limites entre instinto e inteligência. Olha aqui, ó. Na questão 73 isso fica muito claro. O instinto independe da inteligência?
ou ele é dependente dela? Olha a 74. Podemos estabelecer uma linha de separação entre instinto e inteligência? Então, está se explorando esse limite. E na questão 75, é correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Então, da questão 73 até a 75, o que Kardec estuda, o que ele apresenta para nós é um estudo sobre esses limites. Onde começa o instinto, onde começa a inteligência, qual é a relação entre os dois, como os dois podem estar no ser humano, porque nós somos seres dotados tanto de instinto quanto de inteligência. O Kardec quer explorar um pouco disso para que nós possamos entender o que somos em essência e por que somos assim. E depois começar a desdobrar todas as consequências disso na segunda, na terceira e na quarta parte do Livro dos Espíritos. Aqueles que tiverem um pouco mais de curiosidade sobre essa questão do instinto e da inteligência, podem completar esse estudo olhando para o capítulo 3 da obra A Gênese, que contém um estudo justamente com esse título. A gente vai fazer algumas referências aqui a essa obra, a esse texto. E podem também dar uma olhada no último capítulo da segunda parte, aqui mesmo do Livro dos Espíritos, que tem o título Dos Três Reinos. Então, ali enquanto Kardec analisa reino animal, mineral e vegetal, ele fala um pouco, ele estuda mais um pouco das diferenças entre o instinto e a inteligência e explora mais aquela ideia de que o homem, nós homens, teríamos sido princípios inteligentes ou teríamos saído do princípio inteligente, do espírito com E maiúsculo, passado pelos reinos vegetal e animal, até desenvolvermos a condição de sermos homens, de sermos esses seres que somos hoje dotados com as faculdades que temos. É claro que a gente espera chegar, né? Vamos chegar nesse capítulo do Livro dos Espíritos juntos, vamos estudando até chegarmos lá, dado que o nosso estudo é sequencial. Mas aqueles que tiverem um pouquinho mais de curiosidade, um pouquinho mais de pressa, podem fazer o seu estudo diretamente lá. Já dar aquela lida, né? Já fazer um estudo prévio e acompanhando conosco aqui o estudo até que cheguemos nesse ponto. Hoje a gente se concentra aqui bastante nessas questões de 71 a 75, para a gente poder entender bem o contexto que está sendo colocado aqui e as principais orientações do codificador. Então vamos lá. Questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, não é. A inteligência não vem do princípio vital. Então, se estamos estudando a causa aqui da inteligência, o não ali, vírgula, né? O não já disse, não vem. E na sequência ele coloca o exemplo que é dado pelas plantas. As plantas não pensam. Elas estão vivas, mas não pensam. Por que esse exemplo? Relembrando que a gente estudou um pouquinho anteriormente. O princípio vital é aquele princípio que dá vida ao corpo orgânico, a qualquer corpo orgânico que nós chamemos de corpo vivo. Por que esse exemplo das plantas? Elas estão vivas, elas contêm princípio vital, mas não pensam. Então a inteligência não pode vir do princípio vital. Aqui a gente está vendo uma distinção entre vida e inteligência. A diferença entre o que é uma organização de um organismo, é redundante, né? Dizer organização orgânica, quase redundante, né? Mas é isso mesmo, um organismo vivo apresenta em si, por isso o organismo, as duas palavras têm a mesma origem, né? Mesma fonte, o mesmo princípio, o mesmo comecinho, a mesma raiz, organização orgânica. Elas têm assim, todo ser vivo tem essa organização, esse organismo, para estar vivo. Então, diferença entre a vida e o pensamento, vida e inteligência.
Um ser pode ser vivo e não conter inteligência. Então a inteligência não vem do princípio vital. O que leva a concluir na sequência que matéria e inteligência são independentes. Isso aqui é de extrema importância para nós. Extrema importância a gente entender isso, porque se não for assim, o nosso corpo físico morre e a nossa inteligência também. Olha só, né, como que o princípio ressoa na lei geral da espiritualidade, na lei geral da comunhão entre alma e corpo. Se a inteligência não for independente da matéria, a matéria se desorganiza, se desagrega, o ser orgânico morre. E se a inteligência estiver diretamente relacionada a ela, morre também. E os espíritos estão dizendo aqui para nós: não é assim. A inteligência não depende da matéria. Ela se expressa fora da matéria. Segue a resposta, né? Porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Aqui outra decorrência do mesmo princípio. Acabou de dizer, tem a plantinha viva, né? E ela não tem inteligência. Mas segue o texto dizendo que a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Para nós que estamos encarnados aqui, né? Só por meio de órgãos materiais ela pode se expressar, seja através da observação, da comunicação, né? Da observação que nós temos do mundo, seja através de um médium que está trazendo para a gente informações de uma inteligência, de um espírito que está desencarnado. Lembramos, né, que desde o comecinho do livro, desde a introdução, a gente vê essa ideia. As comunicações eram inteligentes, diz Kardec. Portanto, elas têm uma causa inteligência. Qual é a causa inteligente? Elas têm, portanto, uma causa inteligente. Qual é essa causa inteligente? O espírito desencarnado, com E maiúsculo, né? Que é inteligente que se comunica. Então aqui a gente tem, como eu dizia, né? A conclusão de muitos movimentos do livro dos espíritos, a conclusão de muitas ideias. Vamos seguir. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então aqui essa última frase aqui, né, nos leva a retomar as ideias. Nós temos três coisas independentes aqui nessa resposta para a gente pensar. Essas três coisas são, de novo, né, reorganizando os nossos pensamentos. Primeiro lugar, vida orgânica. Segundo lugar, inteligência. Terceiro lugar, matéria. Não fosse assim, o espírito também não manteria sua individualidade após a morte do corpo, como a gente já disse. Matéria não tem inteligência. É bom a gente lembrar que o princípio vital é, de uma certa forma, matéria. Então, a inteligência não pode vir do princípio vital. A gente já definiu, já vimos Kardec fazer esse movimento de definição anteriormente, nos estudos anteriores. O princípio vital é uma modificação do fluido universal, que é matéria. Então, a inteligência não pode vir daí. A matéria não tem inteligência. A inteligência é própria do princípio inteligente, como a gente vai ver na sequência do texto. Então, agora a gente volta ao grifo aqui do texto, a esse texto que a gente vai marcar agora. Espírito, necessário é que o espírito com E minúsculo, princípio inteligente, se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. A inteligência vem do princípio inteligente, vem do espírito com E minúsculo ou do espírito com E maiúsculo, que é o nosso caso. Mas aqui Kardec mostra que ele está interessado na fonte primeira da inteligência. Então a resposta vem dessa forma. A inteligência vem do princípio inteligente, vem do espírito com E minúsculo, perdão. Desde o início da sua união com a matéria, desde o reino vegetal, ele já tem essa capacidade. Está ali inata nele. Para compreender essa questão, é necessário para a gente separar aqui a inteligência que se manifesta na organização de um ser vivo. Vejam, é uma inteligência manifesta.
na organização de uma plantinha que faz fotossíntese, pelo exemplo, por exemplo. Então, você tem ali naquela plantinha princípio inteligente somado ao princípio vital e a matéria. Então, princípio inteligente, princípio vital e matéria. As três coisas numa plantinha. Dali, a gente percebe que ela vem de uma sementinha, que ela vai crescendo, que ela procura luz, que ela tem. A planta, ela tem em si algumas defesas em relação a predadores, ao meio ambiente. Você olha para a plantinha, a gente olha para aquela plantinha e diz assim: poxa vida, tem uma inteligência se manifestando nisso. Lembremos que esse é um princípio, inclusive lá do começo do livro, né? A gente olha para a criação de Deus e denota a inteligência de Deus na criação. Então a gente tem que separar as duas formas de inteligência, né? Essa inteligência que se denota na criação, que é a inteligência de Deus, essa organização das leis divinas posta na criação. A gente tem que separar essa inteligência agora, para o nosso estudo a partir de agora, da inteligência do ser em si. Essa inteligência a gente vai ver daqui a pouquinho que ela é do ser, ela é do ser, ela é do princípio inteligente. Então, a gente tem que separar essas duas coisas para entender o que está sendo escrito o que tá aqui nesse nosso texto em destaque. É preciso que o princípio inteligente se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, para dar para a matéria, em primeiro lugar, essa organização, para dar para ela, em primeiro lugar, essa questão de estar em progresso constante e em expressão inteligente para nós. É o princípio inteligente que está ali, elaborando todas as questões de uma vida organizada num determinado modo, seja uma planta, um animal, ou seja em nós, o homem, só que aí não mais princípio inteligente, aí já é espírito com E maiúsculo. Então, olha só como que a partir da questão 71, a gente vai obrigatoriamente ter que diferenciar essa questão aqui para esse estudo do Livro dos Espíritos. Olha como Kardec vai explicar essa questão colocada em seu comentário. Ele diz, em primeiro lugar, que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos. A algumas classes de seres orgânicos, não a todas. Por exemplo, a planta não tem. Olha lá. Características da inteligência individualizada, né, em seres como nós: pensamento, vontade de atuar, consciência. Tudo isso constitui uma individualidade. E aqui notemos que pensamento, de alguma forma, em algum nível, todos os animais têm. Vontade de atuar, em algum nível, todos os animais têm. Consciência, em algum nível, mesmo que seja ínfimo, todos os animais apresentam. Isso constitui uma individualidade. Por isso, Kardec fala algumas classes de seres orgânicos. Mesmo entre os animais, essas faculdades aqui vão mudar, estarão em maior ou em menor atuação, dependendo da espécie animal. Vamos concluir com Kardec. Podem distinguir-se assim. Primeiro, são os seres inanimados constituídos só de matéria. Não têm vitalidade nem inteligência. Corpos brutos, né? Uma pedra, o ar, e assim por diante. Segundo, seres animados que não pensam. Eles têm em si matéria e são dotados de vitalidade. E são destituídos de inteligência, não têm inteligência. Por exemplo, as plantas. E terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, mais vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar e, portanto, né, de ter vontade de atuar, de ter uma certa consciência e assim por diante. Então, aqui Kardec arremata para a gente as ideias da questão 71, que são ideias densas, né? São ideias para bastante estudo, bastante reflexão, quando se olha para essa situação toda
do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de diferenciação entre instinto e inteligência, de distinção entre o homem e os animais. É um assunto bastante complexo, muito profundo, e que a gente precisa ir tateando aos pouquinhos para a gente ver onde é que Kardec queria chegar com essas questões, né? Porque a intenção final dele aqui, nessas duas questões, é saber qual é a fonte da inteligência. Olha lá, na questão 72. E aí os espíritos respondem de forma direta e rápida. Já o dissemos, a fonte da inteligência é a inteligência universal. Pronto, é essa fonte da inteligência. Se a gente quiser pensar em inteligência enquanto um conceito mais geral. A fonte da inteligência, quem dá a inteligência? A inteligência universal e suprema, Deus. É Ele que dá a inteligência aos seres que Ele cria. A inteligência suprema cria dois princípios. O princípio inteligente, portanto, já contém a inteligência em si, mesmo que seja uma inteligência rudimentar, como a gente vai ver daqui a pouco. E cria a matéria, une os dois para que os dois progridam. Então, na 72A, Kardec pergunta se cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, assim como acontece como com o princípio da vida material. Ele está falando aqui do princípio vital, né? Então, lá, o princípio vital a gente viu que é assim: o princípio vital está espalhado, está disperso no universo, e cada ser vivo tira para si um pouquinho desse princípio vital. Kardec está perguntando: com a inteligência é a mesma coisa? A inteligência está espalhada por aí e cada ser absorve um pouco? E aí a resposta vem no seguinte sentido, né? Olha, isso é só uma simples comparação. Simples comparação. Inexata. Não é bem assim. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. E é ela que constitui a individualidade moral de cada ser. Notemos, né? Não é o mesmo que ocorre com o princípio vital. Os espíritos disseram, não, não é bem assim. Isso pode ser dito assim, mas é só uma comparação inexata. Não é que cada ser absorve uma parte da inteligência para depois devolver. Ela é uma faculdade, a inteligência é uma faculdade, ela não é um fluido, ela não é algo desse tipo. Ela é uma faculdade, ela é algo do ser, de cada individualidade. O princípio inteligente se manifesta na matéria viva, na matéria animada, desde os mais simples seres vivos e progride até a inteligência humana, uma ideia que a gente pode perfeitamente retirar daqui do Livro dos Espíritos, em inclusive estudos por vindouros, como a gente vai ver lá naquele texto ao qual me referi agora há pouco. Último capítulo da segunda parte, dos três reinos. A ideia pode ser retirada dali tranquilamente. Então, princípio inteligente anima a matéria viva, progride, se desenvolve e vai se transformando em uma individualidade, cada vez no sentido mais forte do termo individualidade, né? Essa que tem consciência de si mesmo, capacidade racional, livre-arbítrio e assim por diante. Progredir do estado de princípio inteligente até o ser individual é o caminho estabelecido por Deus. Até que se chega aqui, nisso que Kardec citou como sendo individualidade moral. A inteligência é uma faculdade que constitui a individualidade moral do ser. Mas segue a resposta dizendo que há coisas que ao homem não é dado saber. E essa é uma delas. Então, saber qual é a fonte mesmo da inteligência, a gente tem que remontar a Deus e se contentar com essa explicação. É Deus a fonte. Ele cria o princípio inteligente dotado dessa faculdade, né? Até que ele se transforme em uma individualidade moral. E aqui a gente pode pensar nessa questão um pouquinho da individualidade moral. O que é ser uma individualidade moral? A gente precisa pensar o que é a moral para a doutrina espírita, que está definida lá na questão 629 do Livro dos Espíritos.
A moral é a regra de bem proceder. É a capacidade que tem o espírito de distinguir entre o bem e o mal e de escolher entre o bem e o mal, entre receber e fazer o bem e o mal. Então, né, o que é a moral é a regra de bem proceder, é a regra de escolher o bem sempre, consciente do que é o mal. Olha só, isso é uma atividade que só é possível aos homens. Os animais não têm essa capacidade de distinção entre o que é o bem e o que é o mal. Eles não raciocinam a esse ponto. O raciocínio deles é de outra ordem, não de ordem moral. Por isso que a gente não diz que, né, um leão, ao atacar uma zebra na savana africana, a gente não pode dizer que ele agiu com maldade. Não, ele agiu por instinto, para se alimentar. E aí vale a gente visitar também a questão de número 630, né? Vale a gente lembrar aqui da questão de número 630 do Livro dos Espíritos. Como a gente faz essa distinção entre o bem e o mal? O que que é o bem? O que que é o mal? O bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. E o mal é o contrário disso. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Essa é a essência da questão 630. Então, o que é moral? Bem proceder. O que é bem proceder? É conhecer e proceder em acordo com a lei de Deus. Notemos, né? Nunca é demais ressaltar que bem e mal são duas concepções humanas. E quando a gente estuda agora inteligência e instinto, a gente está estudando, portanto, o limite, o limiar entre o princípio inteligente e o espírito com E maiúsculo. Porque falar em bem e mal, falar em individualidade moral, é fazer referência a nós, aos seres humanos. Olha aqui, ó, ao espírito com E maiúsculo. Por isso nós dizíamos que essa parte do livro, ela é ao mesmo tempo conclusão, esse capítulo, né, perdão, da primeira parte, é ao mesmo tempo conclusão e introdução ao tema que vem na sequência. Quando a gente fala em individualidade moral, a gente não está mais falando de princípio inteligente. Nós estamos nos referindo agora a nós, seres humanos, e a nossa capacidade de usar a inteligência em nosso favor, ao nosso favor, né, para progredir, escolhendo bem entre o bem e o mal. Então a gente percebamos, né, que na resposta os espíritos superiores tomam a palavra inteligência e a relacionam com a moral, para que fique mais clara a distinção entre o ser que é princípio inteligente e o outro ser que é o homem. Pois o homem é um ser moral, princípio inteligente, não. Ele é amoral, ele está fora do âmbito das coisas, das decisões e das concepções morais. Vamos para a questão de número 73 agora. Vamos seguir essa linha de raciocínio para a gente ir destrinchando as questões que vêm na sequência, né? O instinto independe da inteligência? Então, se a gente sabe, a gente só pode se conformar com a seguinte informação: a causa da inteligência é Deus. Mas a gente percebe que no ser humano nós temos instinto e inteligência. Essas duas coisas são independentes? Precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Uma resposta relativamente curta, né? Na qual a gente vê que o instinto é definido pelos espíritos superiores como sendo uma espécie de inteligência. E aqui a gente começa a perceber que essa questão está sendo mais atribuída agora ao reino animal. Por tudo que a gente já leu anteriormente, por tudo que a gente já foi capaz de desenvolver através do que está aqui no Livro dos Espíritos, né? Então, ele é um tipo de inteligência que não tem raciocínio. O instinto é explicado aqui como um tipo de inteligência sem raciocínio. Aí, lá no item 12 do capítulo 3 da Gênese, Kardec começa ali naquele item a colocar algumas hipóteses.
justamente para estudar essa questão do instinto e da inteligência. Ao colocar essas hipóteses, em algum momento, Kardec vai colocar a seguinte questão: bom, se o instinto em algum momento se apaga, ele está ligado a algum princípio, né, do qual ele vem. E a gente já sabe que princípio é o princípio inteligente. Se o instinto se destrói, o que que acontece com esse princípio? Ele também se destrói? Então, olha só como que a pergunta aqui de Kardec é inteligente, é perspicaz, né? Porque se dizem aqui, olha, o instinto é independente da inteligência, são duas coisas completamente separadas, aí a gente tem uma cisão entre o reino, entre os homens e o restante do reino animal, principalmente. A gente tem aqui uma separação entre os dois. E aí o que que a gente pensaria a respeito dos animaizinhos, né? Bom, se destrói o instinto no progresso, o que que acontece com aquele princípio inteligente que está no animal? Ele se destrói também? Então, são hipóteses que Kardec vai colocando para fazer a gente pensar. Se os animais tivessem apenas o instinto cru e mais nada, né? Se ele não fosse um tipo de inteligência, eu estou continuando a desenvolver as ideias que estão ali no item 12 do capítulo 3 da Gênese. Se fosse só puramente instinto e ele não fosse inteligência de alguma forma, bom, qual seria o destino desses animaizinhos? Se eles fossem destruídos? Por que eles sofreriam se não houvesse nenhum tipo de inteligência, só instinto? Eles seriam destruídos, sofreriam à toa? Kardec conclui dizendo: olha, isso é contrário à lei de Deus. A bondade e justiça de Deus. Ele criaria seres que sofreriam sem nenhum tipo de utilidade para esse sofrimento, que a gente não pode conceber. Então, essa questão de número 73, ao ser colocada dessa forma, e a resposta que é dada, né? Não, olha aqui, ó, calma, né? Dizem os espíritos superiores, vamos pensar um pouquinho. O instinto é uma inteligência, ela só não tem o raciocínio. Ela é um tipo de inteligência. Então, instinto e inteligência andam juntos. Eles fazem parte do ser. O Kardec explora a ideia na questão 74. Bom, se é assim, se eles fazem parte do ser, tem uma linha de separação entre os dois? E a gente pode conhecer onde começa um e onde termina outro, onde começa a inteligência, onde termina o instinto? Questão de número 74, né? Não, resposta é não. Porque muitas vezes se confundem. Olha que eles fazem parte do ser. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que decorrem da inteligência. Então, é, é muito bonita essa parte do livro dos Espíritos, porque apesar da gente não ser capaz de definir ou de fazer uma distinção exata entre instinto e inteligência, a gente pode ter uma ideia geral. E a gente pode, através da observação que a gente faz dos seres em geral da criação, principalmente do reino animal, a gente é capaz de. Eu vou voltar o texto aqui só um pouquinho na tela, porque eu acho maravilhosa essa passagem aqui. Essa aqui que eu estou marcando agora. Olha lá. É possível distinguir os atos que decorrem do instinto daqueles que decorrem da inteligência. Como que é possível distinguir? É só a gente observar. É só a gente observar os seres da criação. Essa observação nos leva a dizer: olha, isso aí veio do instinto. Porque o instinto, ele comanda. O animalzinho, ele é comandado pelo instinto. Já o ser humano tem a capacidade da inteligência que escolhe, que nos dá uma liberdade de ação diferente dos animais. Então, essa é a principal diferença para a gente analisar, né? O instinto comanda o ser. A inteligência nos dá o tal do livre-arbítrio, que nos leva a escolher entre o bem e o mal. Nos leva a desenvolver, inclusive a refinar esses conceitos do bem e do mal. Bom, olha só, a inteligência se fundamenta na memória, na consciência, no exercício do livre-arbítrio.
Conforme a gente vive, a gente aprende o que é o bem e o que é o mal. E passa a escolher. O instinto não, o instinto é instantâneo. Ele visa a preservação, principalmente do ser, enquanto a inteligência planeja, olha para o futuro, visa objetivos, concatena. Essa é a diferença principal entre os dois. Se a gente der uma olhadinha de novo lá na Gênese, né, nos itens 11, principalmente no item 11, nos itens 11 e 13, que tratam a respeito dessas ideias, a gente vai ver justamente Kardec dizendo isso, que o instinto é essa força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Olha que o instinto comanda. E passagem bonita, Kardec diz: é assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente, que a flor se abre e fecha alternativamente, conforme se lhe faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio. Bom, e assim por diante, né? É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica, que buscam conforme a estação os climas propícios, e assim por diante. Né? E aí ele passa, Kardec vai montando isso no reino vegetal, passando pelo reino animal, e chega no próprio homem. No finalzinho ali do item 11, ele diz: no próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, para piscar as pálpebras, para moderar o brilho da luz, né, quando a gente pisca, o abrir maquinal da boca para respirar, e assim por diante. E ele vai adiante aí. No item 13, o exemplo que eu acho assim fantástico para a gente ter nas nossas mentes de distinção entre aquilo que é os atos, né, que vêm do instinto, dos atos que vêm da inteligência. No homem, analisado no homem agora. Olha que beleza que é isso. Começa assim o item 13 da Gênese. Aliás, é frequente o instinto e a inteligência se revelarem simultaneamente no mesmo ato. Um ato só humano que revela instinto e inteligência. E agora eu leio para vocês esse ato. No caminhar, por exemplo, enquanto a gente está caminhando, né, o movimento das pernas é instintivo. Nenhum de nós pensa, perna direita, vá para a frente. Apoie. Perna esquerda, saia do lugar onde está. Vá você agora para a frente. Nós não precisamos raciocinar para fazer o movimento do caminhar. As pernas vão instintivamente. Olha como Kardec descreve a sequência. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, há combinação. Ele age com deliberado propósito. Então, olha só, o ato de caminhar pode ser um ato instintivo, maquinal, mas em algum momento ele vai ter o seu momento de reflexão, de inteligência, de cálculo. Se a gente estiver, né, desviando de um obstáculo, atravessando uma rua, e assim por diante. Olha só, num ato só humano, a gente descobre que o ser humano tem as duas coisas, o instinto a lhe guiar e a inteligência. Isso ilustra muito bem, né, essa questão de número 74 que a gente acabou de ler agora. Bom, vamos para a nossa última questão, a questão de número 75, na qual Kardec pergunta se é certo dizermos que as faculdades instintivas diminuem à medida da que crescem as intelectuais. Então, olha lá, a gente tem instinto no homem e inteligência. Quanto mais a gente cresce na inteligência, mais diminui o instinto, é isso? Não, não é isso, respondem os espíritos superiores. Não é isso. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem, é claro, a gente acabou de ver agora há pouco, né? Plantas e animais se preservando de predadores, preservando a sua própria vida, fazendo com que eles aprendam com o meio ambiente. Então, olha só, né? O instinto também pode conduzir ao bem e ele é presente no ser humano. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia.
Então, aqui nessa resposta da questão de número 75, a gente tem uma coisa interessante para pensar, né? O instinto, em algum momento, ele pode nos ajudar bastante, pode nos ajudar. E aqui tem uma certa distinção entre instinto e razão. Às vezes a gente tem o impulso de agir de uma certa forma, que é o instinto falando. Mas a gente fica pensando nas circunstâncias, a gente fica pensando nos interesses que a gente tem, nos prazeres, e a gente freia muitas vezes aquele impulso instintivo que seria bom e a gente age equivocadamente. Por exemplo, né, quando a gente está se alimentando, a gente tem o nosso corpo avisando que ele está saciado. Mas porque a gente sente prazer em comer, a gente rompe esse limite. Então a gente tem algo maquinal em nós, na parte corpórea principalmente, na parte física, né? Dizendo chega, já o alimento já foi suficiente. E aí a gente, né, coloca um sofisma da razão, da inteligência, dizendo, mas está tão gostoso, está tão prazeroso, e a gente volta a se alimentar mais, né? Aí a gente passa dos limites. A razão calcula, ela apresenta sofismas, ela apresenta desculpas às vezes para mascarar a verdade, né? A gente dizer, por exemplo, que não tem um vício, uma imperfeição, a gente oculta de nós mesmos a verdade para que a gente não ouça a voz instintiva que está em nós dizendo: modifique as atitudes, modifique os hábitos, modifique o jeito de ser progrida. E a gente às vezes não abre a atenção suficiente para isso. É muito interessante porque desse princípio, disso que a gente está tentando refletir agora, a gente pode concluir que existe para o instinto também um auxílio. Ele pode, de uma certa forma muito especial, a gente volta a isso já já, de uma certa forma muito especial, desempenhar um papel moral para a gente. Ele pode nos guiar pelo caminho do bem, como foi dito aqui na questão, só para não ficar dúvida, né? A gente volta aqui, ó. Pode conduzir o homem ao bem. Olha lá, ele desempenha um papel moral. Claro, nenhuma das faculdades que Deus nos dá, ele dá para o mal. Deus nos dá as faculdades para o nosso progresso. Até o instinto, que é uma faculdade, digamos assim, um pouco mais primitiva, pode nos levar ao bem, se nós soubermos ouvi-lo, se nós soubermos dar atenção a ele. E aí a distinção que a gente dizia, né? A gente vai abordar um pouquinho disso aqui na 75A, porque Kardec vai querer saber mais sobre isso. Por que nem sempre a razão é guia infalível? O instinto, enquanto algo mais primitivo, muitas vezes pode conduzir o bem. Por que a razão que está à frente dele, que vem como consequência do desenvolvimento espiritual, nem sempre é infalível? E ali a resposta seria infalível se não fosse falseada, olha lá, pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Um pouquinho do que a gente dizia agora, né? Nós estamos vivendo os aprendizados morais do espírito, portanto, nós somos ainda imperfeitos. Escolhemos algumas vezes viver a imperfeição e a inteligência nos ajuda a fazer isso, a razão nos ajuda a fazer isso, o raciocínio nos ajuda a fazer isso. Eu digo assim: se eu comer um pouquinho a mais agora, que mal vai fazer? A gente sabe que vai fazer mal, mas a gente coloca dessa forma, para nós mesmos, num diálogo com a gente mesmo, né? Para justificar aquilo que a gente quer fazer, que a gente sabe que às vezes não tá de acordo. Então, por isso que a razão nem sempre é infalível, porque ela está falseada pelas nossas imperfeições. Segue a resposta dizendo que o instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então aqui a gente tem aqui o limiar das duas coisas, né? A diferença entre elas e os caminhos que são escolhidos aí para a gente, por nós seres humanos, né? É interessante a gente notar que a gente vai terminando o texto, a questão 75 é a última, fazendo referência, e referências cada vez mais fortes, ao ser humano, ao espírito com E maiúsculo. Cada vez mais a gente está falando sobre isso. Vamos ao comentário de Kardec, né? A questão aqui 75A, é um comentário bastante
importante para a gente encerrar essa parte do livro. Explica o codificador que o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere, é diferente, né, da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então, aqui, né, a escolha que a gente dizia agora há pouco. É isso que difere o instinto da inteligência, pelo menos na medida em que a gente pode compreender. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Como a gente viu, ali aquela referência à obra Gênese, Kardec considera que mesmo a planta tem um certo instinto, né, para procurar a luz, para abrir e fechar suas folhas, que vem do princípio inteligente. O princípio inteligente anima plantas, anima animais, e no homem está mais elaborado. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isso é, à vontade e à liberdade. Começando assim, é, pelo reino animal, a se elaborar cada vez mais, né, até chegar na condição humana, como nós a entendemos. Bom, eu dizia agora há pouco que o instinto ele pode ter um certo papel moral de fazer o homem chegar ao bem. E para comentar isso, eu vou fazer referência a um artigo de Allan Kardec que está na Revista Espírita, de fevereiro de 1869. Na verdade, é o espírito Lázaro falando sobre essa questão do instinto e da inteligência. E ao final desse texto do espírito Lázaro, Kardec faz um comentário seu a respeito do texto de Lázaro. E nesse comentário, Kardec faz uma distinção entre dois tipos de instinto, e que é muito importante da gente pensar para refletir sobre isso que nós estudamos hoje. Kardec diz que tem o instinto animal e o instinto moral. Qual que é a diferença entre eles? Bom, o instinto animal, como a gente viu, ele é orgânico. Ele é dado ali para os animais, para os seres vivos em geral, para sua conservação, para que ele desenvolva ali o progresso através da sua relação com o mundo corpóreo. Então, esse é o instinto animal que a gente abordou aqui por diversas vezes. É aquele que é inconsciente, né? Aquele que comanda o ser, que comanda o ser, o princípio inteligente, né? Já o instinto moral, ele é de privilégio do homem. E aí Kardec define o que é esse instinto moral, como sendo uma propensão inata para fazer o bem ou o mal. É isso que é instinto moral. Uma propensão inata para fazer o bem ou o mal. Uma inclinação natural da pessoa para fazer o bem ou para fazer o mal. Isso é instinto moral. A gente é capaz de perceber isso, né? Tem pessoas que parece que se movem com muita facilidade para atitudes que são deploráveis. E outras o contrário, outras se movem com uma naturalidade assim invejada por nós cristãos para fazer o bem. A gente vê assim que a situação surge na frente da pessoa, ela consegue dali fazer o bem sem pensar. Ela simplesmente faz o bem. Bom, e Kardec vai explicar nesse texto da Revista Espírita que essa situação ela é devida ao estado de maior ou menor progresso do espírito. Quanto mais maior o seu progresso, quanto maior o progresso espiritual, maior a facilidade que ele tem em agir no bem. E isso aparece nele como sendo algo que Kardec chama de instinto moral, que a gente sabe que na verdade é patrimônio espiritual. Diversas experiências vividas na qual o espírito já se depurou, nas quais, né, o espírito já se depurou, já alcançou uma certa maturidade para escolher apenas fazer o bem para si e para os outros. Então olha como que o instinto, de fato, ele nos guia, né? Ele pode ser para a gente uma alavanca muito boa, desde os primórdios da existência até se transformar nisso que Kardec chama aqui de instinto moral. Então ele exerce mesmo um papel presente em nossas vidas. Ele está aqui conosco, nos ajudando
nos ajudando a progredir o tempo todo, né? Então, que nós saibamos transformar as nossas atitudes nisso que Kardec chama, e nossas escolhas, através da nossa inteligência, através do nosso livre-arbítrio, que a gente saiba transformar essa experiência da vida terrena e das vidas terrenas e no plano espiritual em bons instintos morais, em propensões naturais ao bem. O tempo todo esse exercício, né, de escolha do espírito. Eu quero terminar o nosso estudo de hoje fazendo uma referência ao item 15, ainda daquele capítulo 3 da Gênese, no qual o codificador nos leva a refletir na seguinte situação. Se figurarmos todos os seres penetrados no fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo e na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Então a gente tem a inteligência de Deus agindo em toda a criação e dando a cada criatura aquilo que ela precisa para progredir. Nos seres mais frágeis, o instinto é mais forte, para que eles possam assim estar protegidos e ao mesmo tempo ter a ferramenta necessária para o seu progresso. Por isso o instinto é mais forte nos animais do que nos homens. Mas os homens, como a gente acabou de ver, são providos das ferramentas necessárias para o seu progresso espiritual, para o seu progresso moral. E assim eles têm dado por Deus tudo aquilo de que eles precisam, que nós precisamos, né? Nós homens, espíritos, com E maiúsculo, precisamos para o desenvolvimento do nosso progresso. Lembremos, as nossas faculdades também progridem. O instinto aos poucos se apaga no homem, ou nós vamos deixando de dar ouvidos a ele, né? Ao instinto que está sempre presente conosco, como a gente viu aqui nas questões. E a inteligência vai se sobressaindo. Isso nos conforta bastante, porque por diversas vezes vimos aqui nas causas primárias, durante o estudo das causas primárias, que ainda não temos faculdades suficientes para o entendimento de coisas espirituais mais profundas. As origens das coisas, do universo, a origem de Deus, a natureza íntima de Deus, o nascimento, a causa do instinto e da inteligência, a gente não tem acesso a essas informações de forma muito clara, né? De forma mais precisa. Mas isso nos consola saber que as nossas faculdades progridem. Porque sabendo que até mesmo as nossas faculdades estão sujeitas à lei do progresso, a gente já pode se conscientizando desde já de que em algum momento nós seremos capazes de entender e de perceber Deus e os segredos da sua criação. Como dissemos, né? Depende exclusivamente do nosso progresso. Então vamos continuar fazendo bom uso do nosso livre-arbítrio, criando experiências morais cada vez melhores, nos aproximando assim de Deus Pai, para que Ele continue guiando os nossos passos, para que a gente possa, enfim, cumprir os nossos objetivos mais nobres, né? Progresso do espírito, felicidade plena, perfeição. É esse o nosso destino. Queridos amigos e amigas, eu deixo como sempre o agradecimento profundo pela companhia nos estudos, o convite para a gente continuar na próxima semana, entrando aí pela segunda parte do livro, que é muito bonita, para a gente estudar nossas relações enquanto espíritos. E fica, como sempre, o nosso abraço fraterno a todos. Sintam-se abraçados. Nos vemos em breve. Até logo mais.